Olá, amigos. Meu nome é Bruno Sankey e hoje eu vou estar trazendo para vocês o 13º vídeo da série Apresentando Pensadores, e hoje eu estarei falando para vocês de Friedrich Nietzsche a partir da obra dele, conhecida como Genealogia da Moral. Eu já peço para você deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Friedrich Nietzsche, ele viveu de 1844 a 1900. E aí, como eu disse para vocês, a obra que a gente vai estar usando como referência para apresentar as ideias dele será o livro Genealogia da Moral. Nietzsche ele vai entender assim que a moral não é algo que já está dado como uma lei divina, não é algo que caiu do céu, como por exemplo a pedra dos 10 mandamentos, ou alguma coisa nesse sentido. A moral ela não vem de um deus, alguma coisa desse tipo. Se a moral não pode ser explicada a partir de referências sobrenaturalistas, um filósofo ele deve investigar então a origem da moral a partir de uma outra perspectiva. Ele precisa entender de onde realmente vêm as nossas noções morais. Se elas não vêm de Deus, se a gente não vai recorrer a uma explicação mítica, mas uma explicação filosófica, a gente precisa pensar a origem da moral em outros termos, que não esses termos de Deus ou termos míticos. Então ele vai investigar qual que é o fio condutor que o Nietzsche usa para tentar encontrar a origem da moral. Ele vai tentar analisar a etimologia da palavra bom, né, que a gente usa para se referir àquilo que é moralmente correto. Mas de onde vem a palavra bom? A palavra bom, ele vai descobrir que, em sua etimologia, ela traz a ideia de algo que é espiritualmente nobre, aristocrático, espiritualmente bem-nascido e espiritualmente privilegiado. Então, em sua etimologia, a palavra bom está associada à noção de nobreza, de aristocracia ou de privilégio ao nascimento. E aí, o Nietzsche vai falar de uma moral nobre, que considera bom tudo aquilo que denota proeminência social. Então, a palavra bom, estando associada à ideia de aristocracia e nobreza, ela vai estar vinculada, então, com a ideia de que aquilo que é moralmente bom é aquilo que está vinculado a uma proeminência social. Só que tudo existe uma oposição, né? A moral do nobre vai se opor a uma outra moral. Se os nobres associam bom àquilo que é proeminente socialmente, os oprimidos, aqueles que não são nobres, os dominados, eles vão desenvolver uma outra moral, que é uma moral dos escravos, que o Nietzsche vai chamar. Essa moral é a moral dos oprimidos. Por quê? Os oprimidos vão olhar para a nobreza, para a aristocracia e vão se sentir ressentidos por causa da opressão que eles sofrem. E por causa disso eles vão desenvolver uma ideia de que aquilo que realmente é moralmente bom é aquilo que está associado com a pobreza, com o se sentir oprimido. E é por isso, por exemplo, que a gente vai encontrar, por exemplo, Jesus Cristo dizendo assim: bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados são os perseguidos, são os oprimidos, os fracos. Por quê? Porque, segundo essa moral dos oprimidos, aquilo que é bom é aquilo que está associado à miséria, à pobreza. Portanto, em oposição à moral da nobreza, vai surgir a moral dos escravos. E aí Nietzsche, então, estabelece que a origem das nossas noções morais está aí. E surgem dois tipos de morais. Uma moral dos nobres, que vai valorizar tudo aquilo que é coragem, força, poder, tudo aquilo que denota proeminência social. E vai ter uma moral dos escravos, que vai denotar aquilo que é pobre, fraco, miserável. O cristianismo, pelo menos aquele dos evangelhos, ele está associado a essa moral dos escravos, essa moral dos pobres e dos fracos. E aí o Nietzsche continua tentando investigar mais um pouco de onde vêm nossas noções morais. Ele vai depois investigar de onde vem a nossa noção de valor ético. A gente ouve falar que justiça, amor, fé, coragem e tantas outras valores são valores éticos. Mas de onde vem essa ideia de valor ético? O Nietzsche vai propor a ideia de que essas noções de valores éticos estão relacionadas com as noções de compra e venda. Então, assim, num determinado momento, os seres humanos necessitaram fazer trocas para poder sobreviverem. E aí uma pessoa produzia alguma coisa, ela trocava com o outro. Se eu produzo queijo e o outro produz
uma roupa, eu troco meu queijo com a roupa dele, e aí a gente vai fazendo essas trocas que são importantes para a vida em sociedade. E aí essas trocas fizeram com que o ser humano passasse a estabelecer preços, medir valores, imaginar equivalências, trocar, e toda essa noção de troca e compra fez surgir na mente do ser humano a ideia de valor, a ideia de preço, a ideia de bem material. E aí essa noção também está vinculada à noção de débito. Então, se eu compro alguma coisa do outro e falo assim, eu vou te pagar depois, eu estou devendo o outro. Então, dessas relações de compra e venda surgiu a ideia de valor e também surgiu a ideia de débito, de dever. E além da ideia de dever, surgiu a ideia de obrigação. Eu tenho obrigação de pagar a pessoa a quem eu devo. E aí não é difícil pensar como isso foi se relacionando com noções morais. Então, assim, se eu tenho o dever de pagar, se eu tenho dívidas, né, se eu tenho valores, então tudo isso passou a entrar na mentalidade do ser humano. A ideia de valor, a ideia de dever e a ideia de obrigação. E aí é daí que o Nietzsche acha que veio as nossas noções morais. Ele vai dizer assim que a partir da ideia de direito de troca, de contrato, de débito, de obrigação, se formaram as noções mais amplas de justiça e boa vontade. O último negócio, a última questão, o último fenômeno que o Nietzsche investiga para entender a origem da moral é o nosso sentimento de culpa. Por que que nós sentimos culpa? Por que nós nos sentimos culpados quando fazemos algo errado? E ele vai dizer assim que é bem simples para entender isso. E também é interessante essa noção dele que outros pensadores, por exemplo, Freud, também vai adotar esse tipo de noção. Ele vai dizer assim, olha, a moral, ela me ensina a reprimir meus impulsos agressivos para que eu possa viver em sociedade. Então, eu, Sankey, não posso sair na rua e agredir uma pessoa. Senão vou preso, vai dar um problema danado. E aí, a moral da sociedade me obriga a reprimir os meus desejos agressivos. Só que tem um detalhe, reprimir não faz uma coisa desaparecer. A gente sabe muito bem pela experiência que pessoas que ficam reprimindo seus sentimentos, esses sentimentos vão se acumulando e uma hora a coisa explode, como uma panela de pressão. Então essas pessoas que se reprimem demais, reprimem muitos sentimentos, reprimem muita agressividade, essa agressividade ela continua ali. E o que acontece conosco, que vivemos em sociedade e somos obrigados a reprimir nossos impulsos agressivos? O que acontece com essa agressividade? Essa agressividade que está guardada dentro de nós, se ela não pode ser expressa para fora, se eu não posso expressar minha agressividade em direção a outro, eu volto essa agressividade contra eu mesmo, contra mim mesmo. Então, o que acontece? A culpa vem daí. A culpa é uma aplicação da nossa agressividade reprimida que se volta contra nós mesmos. E é por isso que a gente se autopune. A autopunição. A gente fica se martelando na cabeça, a gente fica se condenando. Por quê? Porque essa agressividade que a gente reprime para viver em sociedade, ela não desaparece, mas ela se volta contra a gente mesmo, contra nós mesmos. E aí que vem o sentimento de culpa. E quem se aproveita desse sentimento de culpa? A religião. E aí o Nietzsche vai falar que a religião aproveita-se desse sentimento de culpa, recorrendo às noções de pecado e condenação para tornar os doentes inofensivos e para fazer os incuráveis se destruírem por si mesma. E dessa maneira aproveitar os instintos sofredores para o fim de autodisciplinamento e autovigilância. Porque olha que interessante. Se eu tenho uma culpa que me condena na minha cabeça, se eu tenho uma agressividade que é minha mesma, voltando contra mim mesma, é muito mais fácil a religião me controlar. Porque não precisa ter mais uma autoridade ali na minha frente dizendo assim, você não pode fazer isso, senão você vai ser punido, nós vamos bater em você. Ou você vai ser punido com a morte, você vai ser chicoteado. Não precisa disso. Você mesmo se chicoteia na sua mente. Você mesmo se autocondena na sua mente. Você mesmo tem uma vigilância na sua própria cabeça te atormentando. E a religião usa disso para deixar as pessoas controladas. Porque é muito mais fácil controlar as pessoas assim do que controlar elas por meios externos. Ao invés de uma punição externa, você mesmo tem uma consciência introjetada na sua mente que está a todo tempo, sem cessar, te vigiando e te condenando. Essa é a explicação do Nietzsche para a origem da nossa moralidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou olhar aqui qual que vai ser o próximo pensador a ser apresentado no próximo sábado. Será o George Hegel. Então o próximo pensador a ser apresentado será o Hegel.
E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seu comentário, compartilhem com os amigos se vocês gostaram do vídeo. E não esqueçam de deixar a curtida, a inscrição e ativar os sininhos. Até mais!